Olha só, pessoal, boa noite. 9 horas, 3 de março de 2021. E a gente segue aqui com mais uma live. Dessa vez com uma super convidada, que na verdade ela me convidou, eu convidei ela. A gente está junto nessa aí para conversar com vocês sobre um tema extremamente atual. E a gente está falando aqui sobre demências. A gente vai conversar sobre demências. Vocês que são também neurolovers. Neurolovers são pessoas que gostam de entender a neurociência, principalmente a neurociência aplicada. Boa noite, olha só o pessoal do Alecrim Orgânico entrando aqui junto com a gente. Jane, boa noite. Peraí, vamos lá. Eu vou fixar o tema aqui, fica mais fácil. Fixar o comentário. Isso. Aguardando aqui a Laia ali para entrar junto com a gente. Vamos lá, vamos que vamos. Monico, boa noite. Luciana, boa noite. Doutor Otávio Macedo, boa noite. Está aqui junto com a gente também, sempre nos prestigiando. Meire, Rômulo, Mi Ferreira, isso, Wallace. Pessoal, muito boa noite. Vamos ver aqui. Vamos esperar a professora Laia ali para entrar junto com a gente. Mas antes disso, eu vou dar boa noite para todos vocês. Olha só, ela já entrou. Tudo sob controle neural. Esse é o nome. Elas estão aqui, então eu vou te chamar, tá bom? Vamos então aqui fazendo a conexão. Professora doutora Layali Char. Vamos lá. Olha só quem está aí junto com a gente. Boa noite, tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, professora Layali? Como é que estão as coisas? Tá tudo ótimo. Estou bem feliz de estar Tudo. aqui hoje, compartilhando neurociência com todos. Vocês estão me vendo? Boa Estão me noite. ouvindo bem? Todo mundo te vendo aí. Boa noite, Larissa, que me deu uma mão aqui, me ajudando aqui para a gente estar conectado, falando com vocês. Laeli, eu fixei aqui o tema assim, ó, demências, tá? Eu acho que a gente pode combinar o seguinte, assim, com os nossos neurologgers. Você sabe que eu acho o máximo esse jeito que você chama, eu acabei adotando também, né? As pessoas que seguem a gente, que gostam de neurociência, e a gente entende que a neurociência aplicada, ela abraça, assim, um montão de especialidades, né? A professora Laeli é fisioterapeuta, né? Dedicada aí ao estudo da neurociência também, então a gente consegue perceber que, assim, não é só o neurocirurgião, não, o neurologista clínico, o neuropediatra, mas também o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, o pedagogo, bom, enfim, a neurociência abraça um montão de especialidades, né? Então, por isso que a gente está aqui. Eu coloquei assim, ali, demências, para a gente poder conversar bastante sobre o tema. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou momentaneamente, eu vou tirar aqui os comentários para a gente poder ver seu rostinho também, a gente conversar. Aí acho que depois que a gente bater um papo aí, a gente abre para as pessoas poderem fazer perguntas e acho que a gente pode fazer então aí um trio aí. Vamos ver como é que eu faço isso aqui. Ótimo, acho ótimo. Não é? Porque daí a gente fica mais à vontade aqui. Ó, desativar comentários. Mas, pessoal, é momentâneo, tá? A gente só está desativando aqui para a gente bater um papinho, a imagem ficar mais clara, né? E aí a gente seguir. Bom, professora Layali, vamos lá. Para quem não sabe, a gente já se conhece através aqui das redes sociais, né? Mas também já participamos de algumas bancas aí de mestrado, doutorado, e sempre que possível a gente está junto, avaliando, orientando, enfim, contribuindo com a ciência brasileira para o entendimento da neurociência aplicada ao comportamento, ao auxílio das doenças, enfim, tudo da área da saúde. Vamos lá, Isso. vou passar a bola para você e a gente vai bater um papo. Vamos lá, eu peguei algumas perguntas dos meus seguidores, acho que a gente pode conversar seguindo as dúvidas mais comuns. O que você acha? Não, vamos nessa, vamos Vamos nessa. nessa? Tá. A primeira dúvida é quais são os tipos de demências. Então, eu gostaria de falar sobre isso. Antes, só para dar uma introdução, né? Eu conversei com o Dr. Fernando, por que a gente pensou em falar nesse tema? Que é um tema que a gente gosta muito, a gente trabalha com pacientes, como ele bem disse, ele trabalha como médico e eu trabalho como fisioterapeuta com pacientes que têm demência. E segundo a Organização Mundial da Saúde, daqui a um tempo o Brasil vai ser o país que mais vai ter pacientes com demência, infelizmente, né? Isso por vários fatores, né, doutor Fernando? Por exemplo, a gente sabe que
as demências não são uma doença só do cérebro. A gente sabe que também são do ambiente e também da sociedade, né? A gente vai falar das causas, né, mais para frente na live. Convido vocês a seguirem também meu canal lá, porque lá eu falo bastante sobre isso. Então, a gente sabe que é uma doença de uma sociedade. Então, os países em desenvolvimento, como o Brasil, tem essa tendência. Já países mais ricos, como o Japão ou os países escandinavos, o número de pacientes com demência está diminuindo, né? E eu tenho visto isso aumentar bastante nos meus atendimentos. O Dr. Fernando é uma das referências em cirurgia de HPN, a gente vai falar daqui a pouco de hidrocefalia de pressão normal, que é uma das causas. Então, a gente pensou em falar sobre isso por conta desse número crescente, né? Com várias perspectivas da neurociência de tratamento e melhora. Quer comentar sobre isso, doutor Fernando? Quero sim. Eu acho o seguinte, né? Quando a gente fala demência, como você falou, né? Demência não é uma doença, né? Mas é uma situação clínica em que a pessoa passa, e aí passa a ser, então, ser chamado de paciente, no qual a parte cognitiva acaba sendo acometida em dois ou mais domínios. Então, alteração da memória, alteração da atenção, perda de praxias, que são habilidades que foram adquiridas no decorrer da vida, por exemplo, de se vestir, enfim, e até alteração mesmo do comportamento. A gente sabe que quando a gente fala em demência, não tem jeito, né? Pisca uma lanterna assim grandona vermelha para Alzheimer, né? Como se fosse sinônimo. E a gente trata como sinônimo, né, muitas vezes no dia a dia, porque ela é extremamente prevalente. Mas ela não é única. Então a gente tem, além do Alzheimer, por exemplo, a demência cerebrovascular, que é bastante comum no nosso meio. Então, o paciente tem uma lesão cerebral crônica que vai acontecer no decorrer do tempo, pequenos acidentes vasculares encefálicos ocorrem, mas não são de grande monta a ponto de deixar um super déficit, assim, tipo uma hemiparesia ou uma inabilidade para falar, mas no decorrer do tempo isso vai se somando e esse cérebro fica muito machucado, de modo que clinicamente, quando você avalia o indivíduo, ele está ali com o seu quadro demencial estabelecido. E existem outras também, inúmeras outras, né? Relacionadas, por exemplo, com a doença de Parkinson em associação. Algumas carências de vitamina podem provocar também a demência. Algumas lesões neurocirúrgicas que acabam fazendo um diagnóstico diferencial, por exemplo, um tumor de crescimento lento na região anterior do cérebro, dos lobos frontais, podem levar o paciente a abrir o quadro com uma coisa que possa se assemelhar ao Alzheimer. Na verdade, quando você vai investigar, não é bem assim. Então, acho que o primeiro passo, né, a primeira mensagem que a gente tem que deixar, né, professora Lélia, é o seguinte: eu vou falar para a professora para a gente mostrar que a gente está tendo aqui uma conversa acadêmica, né? Mas a gente deixar claro isso, né? Demência engloba um monte de diagnóstico diferencial e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a qual eu sou especialista, fiz até minha livre docência, que é a hidrocefalia de pressão normal, muito comum na terceira idade, muitas vezes confundida com Parkinson e com Alzheimer, com a grande diferença é que tem tratamento através de uma neurocirurgia com recuperação. Então acaba sendo uma demência reversível, assim como muitas outras. Sim, e falando sobre os sintomas, isso é importante a gente falar, porque muitas pessoas pensam que as demências são apenas perda de memória, né? Então começam a perder uma memória. Já vi jovens assim, perdendo a memória e pensando, será que eu tô com Alzheimer? Né? Então é importante a gente falar que não é só perda de memória, como o doutor Fernando comentou, tem a apraxia. Então a pessoa, quando a gente faz um movimento, e a gente na fisioterapia estuda muito isso, para a gente fazer um movimento, a gente precisa ter um raciocínio do movimento, né? Então, eu tô aqui, se vocês levantarem para ir no banheiro, vocês têm que olhar se tem algum obstáculo novo, desviar do obstáculo, né? Ter uma solução de problemas. Isso é a parte cognitiva da marcha. Então, todos esses pacientes com demência acabam tendo alterações também do movimento. Então, por que os pacientes com Alzheimer param de andar? Não é por um problema muscular ou ósseo, é por um problema de falta de planejamento do movimento. Então, é importante que a gente fale que é um conjunto de sintomas, não é só perda da memória. A perda da memória acabou ficando famosa, mas tem também essa dificuldade de fazer atividades que a gente faz no dia a dia. E tem também outros sintomas, por exemplo, uma caneta, eles esquecem o nome de uma caneta, que é um objeto super comum que a gente usa o tempo inteiro. Então, eles olham e falam, eu pergunto para eles, qual o nome desse objeto? Eles ficam, confundem ou então se esquecem o nome. Então, é importante que a gente fale isso. Não é só perda de memória que caracteriza as demências. Tem uma série de outros sintomas, né? E falando sobre isso, você comentou
das doenças cerebrovasculares, o AVC também é uma grande causa de demências. Uma grande porcentagem dos pacientes cursa, né, após alguns anos com AVC. Tem estimativas que após um ano, de 18% a 30% dos pacientes que tiveram AVC cursam com demências, né? Por conta da estimulação que a gente vai falar mais daqui a pouco, nas causas, né? Então, é importante a gente falar também essa mensagem para as pessoas, que prevenindo essas doenças, é possível prevenir as demências. Então, a gente tem ideia de que demência é genético, de que não tem o que fazer, e não é assim, né, doutor Fernando? A gente sabe que existe a neuroplasticidade, que eu falo bastante, que é meu tema de estudo já há 17 anos, desde a iniciação, que é a capacidade do cérebro se transformar de acordo com o estímulo. Isso acontece nas demências. Tem vários estudos mostrando que, dependendo do estímulo que a gente tem ao longo de toda a vida, isso aumenta a chance da pessoa ter demência ou não. Então, por exemplo, olha que chocante, pessoas que não praticam atividade física têm 50% de chance a mais de terem demência. Então, 50% das pessoas que têm Alzheimer porque não praticaram exercício físico. Eu sei que você defende também exercício físico, você mostra praticando, né? É importante a gente falar isso, porque as pessoas têm esse mito na cabeça de que é genético, de que não tem o que fazer. Ah, minha avó teve Alzheimer, eu vou ter. Tem até um pânico por trás. E a gente quer passar a mensagem para vocês hoje na live de que é possível prevenir e é possível tratar mesmo depois de descoberto. Comenta também um pouco sobre isso, sobre esse estilo de vida que pode ajudar no Alzheimer. Acho importante falar para quem está assistindo a gente. Assim, uma coisa muito interessante, né, Laeli, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de neurônios que têm uma determinada função e, de repente, como se eles mudassem um pouco a sua função e ajudassem a manifestação de um desejo, de uma vontade, de um movimento, de uma atitude, de um comportamento, enfim, de uma habilidade que a gente vem a ter. E como que isso acontece? Através de estímulo, como você falou. Então, assim, vamos falar de estilo de vida? Vamos falar de uma coisa até atrelada ao nosso próprio processo educacional, que é a pedagogia. A gente sabe que pessoas que passaram por um processo pedagógico por mais anos, então frequentaram mais a escola, se arriscaram mais na vida, tiveram mais curiosidade, ousaram aprender mais. Então, pessoas que estudam para saber mais de um idioma, que tem mais aí de um curso para executar determinada função, que gostam de praticar esporte, além disso também apreciam a arte, então aprendem a pintar, dançar, cantar e assim sucessivamente, estimulam o cérebro de uma forma tão rica que mesmo que a doença surja, independente do tipo de demência, se é uma hidrocefalia de pressão normal, se é um Alzheimer, uma demência cerebrovascular, uma demência frontotemporal, enfim, isso acaba funcionando como um amortecedor para a manifestação clínica, principalmente quando a gente está falando do Alzheimer, que vai ter ali a sua questão genética envolvida, mas que tem como prerrogativa, desde o começo da vida, mecanismos que podem ser utilizados para que a sua manifestação venha a ser abrandada. Então, a primeira coisa de estilo de vida é, gente, a gente tem que ser curioso, tem que ler muito, tem que estudar, tem que querer aprender coisa diferente, e assim sucessivamente. Quantas vezes, né, Laeli, a gente pega um paciente que teve um acidente, um trauma, um AVC, um tumor, e aí depois que o paciente está ali numa situação muito crítica, aí começa um processo de reabilitação. Aí o indivíduo aprende a pintar, aprende a falar de uma forma diferente, enfim, você vai estimular a neuroplasticidade na hora crítica, mas o que tem que ficar claro aqui é que você pode, durante sua vida toda, estimular isso. E como? Tem uma dica bem simplesinha, né? Cara, você tem que sair da zona de conforto. Então você fala para mim assim, olha, eu canto mal. Nossa, então você é o candidato ideal para ir para um karaokê, brincar, se arriscar, fazer uma aula de música, tentar aprender a tocar um instrumento. Olha, eu tenho medo de falar em público. Então você é o cara ideal para se arriscar a aprender oratória, a se comunicar, e assim sucessivamente. Porque quando você vence esse desafio, você dá estímulos para o cérebro que, frente a uma existência real de um problema, como por exemplo o Alzheimer, ele já vai estar mais treinado ou condicionado a se recuperar. Mas tem um ponto importante, viu, Laeli, que eu gostaria muito de ressaltar aqui. Além de ter um estilo de vida saudável, e aqui a gente fala de dormir bem, de se alimentar de forma adequada, de ser fisicamente ativo, de estudar, existe um ponto extremamente importante que eu quero chamar a atenção. Quando vai chegando aí por volta da quarta, quinta década de vida, assim, você pode imaginar, né, uma pessoa tem um problema visual, ela não tem problema nenhum de colocar um óculos, porque o óculos, inclusive, é da moda, não é isso? É divertido, né? Agora, se a pessoa fala que tem que colocar um aparelhinho auditivo para escutar, geralmente tem um certo preconceito. E a gente sabe que quando você diminui a entrada sensorial, principalmente através da audição,
você diminui a entrada de informação dentro do seu cérebro. E você tende, sim, se você não levar isso em consideração, a evoluir para um processo que pode parecer muito, na verdade, um quadro demencial, que seria evitável se você tivesse feito o diagnóstico de um problema auditivo, e aí os otorrinos, olha só como a neurociência abraça todo mundo, né? Aí entrando em ação. E colocar um aparelhinho ali para melhorar a sua audição, porque isso vai garantir que você lá na frente, depois de 10, 15, 20, 30 anos, consiga ainda ter o seu cérebro funcionando de uma forma absolutamente normal. Então, acho que é isso aí, né, Larry? Um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, com bastante exercício físico, com exposição à luz solar, com curiosidade, sem preguiça para aprender coisa nova e prestando atenção, né? Então, está com alteração visual, vamos colocar um óculos. Tem problema de audição? Sem problema nenhum, vamos procurar um fono, um otorrinolaringologista, vamos colocar um aparelhinho se precisar, porque toda entrada sensorial é extremamente importante para você se proteger do Alzheimer ou de uma outra demência que venha aparecer lá na frente. Sim, isso do aparelho auditivo que você falou é extremamente importante. Eu tinha listado para falar sobre isso, porque realmente os pacientes têm muito preconceito em utilizar. E a gente vê em pacientes que já têm demência, que não querem utilizar, e naqueles que precisam utilizar, como acelera a perda de raciocínio, de memória, porque diminui a estimulação ambiente. Então, a pessoa não ouve o que a outra falou, então isso vai acelerando a doença. E aí tem um estudo bem bacana que mostra que quem aprende uma segunda língua, se tiver Alzheimer, retarda o início em 5 anos, ou seja, 5 anos a menos de doença. Isso faz muita diferença. Então, aprendam coisas novas. Eu costumo falar para os meus alunos, o que vocês aprenderam de diferente hoje? Então, faça um diário, o que você fez de diferente hoje. E é justamente o que o doutor Fernando falou, onde a gente tem dificuldade, é onde a gente tem que estimular, porque é aí que está o desafio para o nosso cérebro, né? Agora eu comecei o pós-doc, está sendo desafiador para mim também com uma nova técnica, estou aprendendo coisas novas, então eu sinto que mesmo depois de toda uma formação, ainda existem estímulos que eu posso dar para o meu cérebro. A gente está numa sociedade que infelizmente pensa muito em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, mas o que vocês fazem para vocês? Acho que vale o questionamento. Tem muitos profissionais da saúde assistindo a gente. Muitas vezes a gente se preocupa demais com os pacientes, mas e para você? O que você faz para você, né? Acho importante pensar nisso. E outro fator que aumentou durante a pandemia, que tem acelerado as demências, é o isolamento social. Várias pesquisas mostram que o ser humano é extremamente sociável, então ele precisa de contato, tanto à distância como próximo de pessoas. Então, o que a gente tem visto nessa pandemia? Tem aumentado muito a velocidade das demências, infelizmente, porque diminuiu justamente essa estimulação por conta do isolamento social, que é extremamente necessário nesse momento, que é urgente, mas, por outro lado, isso acelerou a doença das pessoas que já tinham. Então, quem tiver alguém na família que tem isso, pense nisso. O ambiente da pessoa no isolamento está favorecendo essa estimulação? Eu acho importante a gente pensar nisso, mesmo estando isolados. A gente tem muita tecnologia disponível, dá para a gente conversar com o mundo todo hoje em dia, né? Pela internet. Eu estou aqui, o doutor Fernando está ali do outro lado, então a gente faz conexões. Então, estimulem isso em vocês também, para que vocês previnam essa demência também por conta do isolamento. E outro fator importante, que essas pesquisas que o doutor Fernando falou muito bem, comentaram no estilo de vida, é a poluição. A poluição também aumenta a chance de demências, infelizmente. Que não tem muito como a gente se proteger, quem vive em cidade grande sabe, a não ser se mudando para lugares mais arborizados. Então, esse contato com a natureza é importante até para a prevenção da demência e para aumento do estímulo que a gente vive. Outros fatores importantes para prevenir as demências são hipertensão, né? Tratar a hipertensão, tratar a hipercolesterolemia, então tratar esse colesterol alto. Obesidade também é um fator importante. O doutor Fernando falou muito bem da alimentação. Então, hoje a gente sabe que a dieta mediterrânea, tem muitos estudos de qualidade mostrando isso, que uma dieta mediterrânea rica em vegetais, rica em peixes, e é um conjunto de dieta, não é um alimento milagroso, vejam só, né? Então, isso é importante a gente falar. É um conjunto de hábitos que no final vai dar o resultado, que é a estimulação cerebral. A gente não pode separar os hábitos do corpo dos hábitos da mente, né, com a saúde da mente, né? Então, é importante a gente falar sobre tudo isso, e vocês que estão assistindo a gente, se tiverem esses fatores envolvidos, já procurarem formas de melhorar isso na vida de vocês. Depressão também tem aumentado muito na pandemia e é um dos fatores que, infelizmente, aumenta a chance da pessoa desenvolver demências. Então, pensem em Você sabe de uma vocês. coisa interessante, Eli?
muitas vezes os pacientes nos procuram no consultório e acham e acreditam, ou têm certeza, ou muitas vezes até receberam um diagnóstico e está com demência. Por isso que, assim, alto lá, né? Você precisa ir com calma, olhar tudo, investigar. Você vai pedir exame de imagem, vai pedir uma tomografia, vai pedir uma ressonância magnética, vai checar como é que está a vitamina D, a vitamina B12, se não tem anemias, enfim, se não tem nenhum outro problema que justifique o quadro do declínio cognitivo, da demência propriamente dita. Mas, muitas vezes o idoso ele está com depressão, e a depressão ela não é simplesmente... Bom, tem gente que acha que depressão é frescura. Bobeira. Depressão não é frescura, existe toda uma alteração neuroquímica no cérebro, estrutural, que provoca alteração da motivação, com queda de energia, alteração do hábito alimentar, do hábito de sono, enfim, é um problema de saúde, é uma doença e tem tratamento. E ela pode parecer, na terceira idade, muitas vezes, um quadro demencial. Aí você vai lá e trata a depressão de forma adequada, você percebe que a pessoa não está com demência, ela estava deprimida, só que a manifestação da demência não era tanto o lado afetivo ou emocional, mas era mais a questão cognitiva. Isso também tem que estar todo mundo alerta. Lembrando que a pessoa também, ela pode ter ali um quadro demencial e ter os outros problemas associados também. Por isso que é tão complexo, né? Quanto à poluição, eu fico preocupado, adoro morar em cidade grande, mas a gente sabe que existe um fator de risco a mais. Então o que a gente pode fazer? Sempre que puder, se pegar um final de semana, dá uma escapada aí para um lugar que seja pelo menos poluído, né? Até que a gente tenha toda uma mudança de conceito e de ambiente propriamente dito para que a gente não seja tão exposto assim, o que às vezes é difícil, né? Sim, é difícil, né? Às vezes a gente não tem muita escolha de onde morar, então... Mas os outros hábitos de vida é totalmente possível. E eu gostaria de salientar bastante sobre o exercício, porque muitas pessoas não sabem que o exercício tem esse benefício de prevenir as demências, né, em muitos casos. E por que o exercício faz isso? Ele libera uma série de hormônios que lá na parte muscular, né, que é onde tem a contração muscular, que atravessam a barreira hematoencefálica, que separa o nosso sangue dos neurônios, e esses hormônios, esses fatores neurotróficos que a gente chama, em conjunto, eles favorecem os neurônios se comunicarem mais, aumenta o número de neurônios. Então, todo dia, quando a gente acorda, a gente ganha, pelas pesquisas, 6 mil novos neurônios. Pode ser que seja mais, porque eles ainda estão contando. É um trabalho bem difícil, primoroso. Eu fiz isso no doutorado. Eu demorei 5 anos para contar uma área só. Não tem tecnologia para contar de uma vez, então a gente conta manualmente. Mas todo dia, quando a gente acorda, a gente ganha 6 mil novos neurônios. Essa é boa notícia para prevenir essa demência no futuro. Mas a má notícia, se não tiver esses estímulos que a gente está falando, a gente perde novamente. E é importante a gente falar sobre isso. E no meu pós-doc eu estou estudando bastante Covid, e a gente vê que os pacientes pós-Covid ainda não sabemos se é uma demência mesmo, ou se é uma perda cognitiva temporária, mas eles têm uma perda de memória, né? Como é uma coisa muito recente, a gente está estudando ainda para ver. Então pode ser que o Covid tenha associado algum quadro desse tipo, e alguns pacientes, eles se resolvem depois de um tempo, e em outros está permanecendo por mais tempo. Então, a gente está observando se foi consequência de algum AVC que a Covid-19 causou, ou se foi realmente uma lesão nessas áreas de raciocínio, nessas áreas cognitivas. Então, gente, dica do dia, eu e o Dr. Fernando já falamos, mudar os hábitos de vida conforme vocês conseguirem para prevenir essas demências. Acho que essa é uma das mensagens principais da nossa live, que a gente gostaria de divulgar para todos, porque a gente quer que diminua o número de pessoas que sofrem com isso, né? Então, essa é a mensagem principal dos estudos atualmente, é a prevenção, certo? E você sabe, ali que a gente tem recebido muito paciente pós-Covid, com síndrome pós-Covid, com essa queixa, né? Olha, eu perdi a atenção, eu perdi a memória, antes eu lia, putz, imagina, né? Tem gente que trabalha com comunicação, é jornalista e tudo, olha, lia 3 livros em uma semana, agora o máximo que eu estou conseguindo ler é um livro, male, e não consigo lembrar exatamente muita coisa. Então a gente já tem um protocolo para avaliar essa síndrome pós-Covid, que envolve avaliação neuropsicológica para ver exatamente onde está o problema. A gente consegue, de alguma forma, documentar se tem uma alteração do cérebro, pedindo exame de imagem, aferindo pressão intracraniana e assim sucessivamente. E, principalmente, né, reabilitando. Então, se a gente tem a neuroplasticidade a nosso favor, primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico de que alguma coisa errada está acontecendo. Como você falou muito bem, ou aconteceu um AVC por conta do Covid, porque provocou ali uma trombose, lesou endotélio, entupiu um vaso, enfim, ou por lesão direta do próprio coronavírus, passando a barreira hematocefálica, com todos os seus produtos inflamatórios envolvidos, enfim.
tanto faz. O fato é, você precisa diagnosticar que isso está acontecendo e colocar o paciente numa linha de reabilitação, e aí vem a questão da reabilitação multiprofissional, envolvendo a fisioterapia, a psicologia, a neuropsicologia e outras terapias, para que você possa ser como era antes, né? É lógico, a gente não sabe ainda a longo prazo como isso vai acontecer, mas o nosso instinto do que a gente conhece mostra que provavelmente a evolução deve ser benigna e deve ser um quadro temporário. Mas para ele se tornar algo temporário que fica para trás e você volta a ser 100% quem era, você precisa estimular da forma adequada. Então, enfim, está aí a medicina, está aí a fisioterapia, as neurociências para ajudar todo mundo. Sim, por isso que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, né? Então, eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que a gente trabalha, é uma equipe grande, cada um, né, trabalhando um quesito do paciente. Então, a fisioterapia é parte do movimento, a medicina com a medicação, uma cirurgia, uma avaliação diagnóstico quando é necessário, a fono, como você bem comentou, TO, educação física, psicologia, neuropsicologia, enfim, Musicoterapia, musicoterapia, nutrição, musicoterapia, né? Eu ministrei terapias integrativas também, tem um monte de coisa muito bacana TO, rolando aí, exatamente, né? exatamente. Então é um conjunto de coisas. Tem um filme que eu gosto de indicar bastante, eu gostaria de indicar para todo mundo que está assistindo a gente, para quem quiser compreender mais a doença, eu gosto muito de indicar filmes, né? E um dos que eu sempre indico, ele é o Para Sempre Alice. A atriz principal, inclusive, ganhou o Oscar, e é uma história baseada em fatos reais de uma neurologista que está um dia numa palestra e ela começa a esquecer o que ela falava há anos já, né? Então, imagine, esquecer neuroplasticidade. E aí mostra todos os sintomas que acontecem, incluindo os sintomas motores, o esquecimento, a apraxia, a agnosia, que é o esquecimento do nome das coisas. Então, mostra todos os sintomas. Então, eu acho importante vocês assistirem. É uma forma também de estimular o cérebro de vocês ver um filme, né? Como a gente já falou sobre as artes, e ainda aprender sobre os sintomas, né? Então, Aliás, falando em indicar filme, série e tudo, outro dia você fez uma postagem top, falando de uma série, porque assim, diversas séries, filmes exploram questões relacionadas à saúde mental, né? E eu tô assistindo uma série agora, que já tá aí no ar faz um tempo, mas eu acho fantástica, que é o Peaky Blinders. Então, você postou ali, eu falei, gente, demais, demais. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente consegue aprender tendo um olhar diferente, entendendo o que está sendo mostrado para a gente. É lógico que a trama, o conteúdo, toda a questão... Pô, o cinema é fantástico, né? Imagem, aquela plasticidade, lindo, 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 lindo. Mas atrás disso tem uma mensagem muito importante passando. E para quem é curioso, quem é neurolover de verdade, vai lá, assiste e saca qual é que é. Assim como o Coringa, mas aqui, aí seria uma outra live, né? A gente podia fazer uma outra live falando sobre isso. Sim, sim. Eu adoro, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro as artes, dança, né? Agora a dança diminuiu um pouco por conta do isolamento, mas acho que o cinema tem muito para ensinar a gente, estimular nosso cérebro. A gente vê histórias de muitas pessoas através dessa arte. As séries também, Peaky Blinders é uma das minhas favoritas, porque tem muitas histórias por trás que a gente começa a entender. Inclusive, tem vários estudos que mostram que trabalha até empatia se a gente assiste essas séries, esses filmes, né? Então é bem interessante. Foi uma postagem bem legal que eu fiz. Eu acho que o pessoal pode aproveitar para ver. Então eu estou trabalhadão. Se você trabalha tudo isso. Não, por isso que é bacana seguir aí tudo sobre controle neural. Tem um monte de informação de neurociência, mas também tocando aí no entretenimento, que eu acho que é o grande lance, né? Através do entretenimento a gente consegue passar muita informação de uma forma gostosa e muito importante para todo mundo hoje em dia. Sim, vamos falar sobre HPN, doutor Fernando? Vamos. HPN é uma paixão Isso. porque eu me dedico desde que depois que eu fiz doutorado, meu doutorado foi em neurotraumatologia e depois a minha livre docência, quando eu assumi a chefia do grupo de hidrodinâmica cerebral no HC, foi com pacientes com HPN. Né? Muitas pessoas nunca ouviram falar esse nome. O que é HPN? HPN é uma sigla que significa H de hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro da cabeça, P de pressão e normal, porque é dita que essa hidrocefalia existe, esse acúmulo de líquido existe, mas a pressão não está alta dentro da cabeça 100% do tempo. Na verdade, ela tem momentos que ela vai estar mais alta, mas geralmente, se você fizer uma medida, você vai ver que em números absolutos ela vai estar dentro do normal. Porém, esse acúmulo de líquido que acontece principalmente na terceira idade, existem algumas causas, então um pequeno trauma de crânio, um sangramento dentro da cabeça,
por causa de um AVC, por causa, enfim, ou então idiopática, que a gente não sabe exatamente a causa, faz com que o cérebro, de dentro para fora, sofra uma distorção e por conta do comprometimento, principalmente da perfusão, que é a chegada de sangue, inclusive atrapalhando ali a comunicação entre os neurônios, o indivíduo abre um quadro que é caracterizado por uma tríade clássica. Então, aqui tem uma área que tem muito a ver com nós dois, né? Primeiro, apraxia de marcha. A pessoa tem força muscular na perna, você pesquisa o reflexo patelar ou aquileu, está tudo normal, só que quando a pessoa vai andar, é como se ela fosse uma criança que não sabe andar. Ela precisa pensar o passo que vai dar, o passo fica curto. Parece até um passo de quem tem Parkinson, mas não é Parkinson. Junto com isso, existe um quadro demencial, que aí parece o Alzheimer. A pessoa ela perde um pouco a memória, principalmente em curto prazo, a atenção, as funções executivas. E, além disso, também, uma outra área aí, também de interface com a fisioterapia, quando a gente fala de reabilitação, a incontinência urinária. Então, basicamente, a pessoa esquece das coisas, tem dificuldade para andar e faz xixi na calça. E a gente chamava isso no passado de algo parecido com um processo natural de envelhecimento, que a gente sabe que não é. Tem um nome, e foi descrito aí na década de 60, 70 do século passado, por um neurocirurgião aqui da América do Sul, colombiano, Salomão Hakim, que observou que se a gente faz uma punção ou faz um tratamento colocando uma válvula, essas pessoas que têm essa hidrocefalia oculta e um quadro demencial que parece Alzheimer ou Parkinson, revertem e voltam a andar de uma forma normal, voltam a ter controle da sua memória, da sua atenção, voltam a controlar a urina e ter uma vida absolutamente saudável. É lógico que assim, não é só a válvula, né? O que trata não é só a neurocirurgia, é todo esse entorno, é a fisioterapia ajudando a reabilitar a marcha, ajudando a reabilitar o controle miccional, é a neuropsicologia ajudando no diagnóstico também, ajudando a reabilitar funções como, por exemplo, a atenção, às vezes a própria comunicação, a linguagem, a memória de curto e de longo prazo, e assim sucessivamente. Então, assim, é um tema encantador que mostra que, é lógico, a pessoa até pode ter Alzheimer e hidrocefalia de pressão normal também, pode ter Parkinson e hidrocefalia de pressão normal também. Mas como a gente sabe que a população está envelhecendo, qualquer diagnóstico de demência que a gente saiba que pode ser tratado e revertido, tem que ser visto com lente de aumento e tem que ser levado em consideração. Então, assim, não é porque sentou na tua frente e está com quadro demencial e você acha que é Alzheimer que a pessoa vai ganhar um rótulo de Alzheimer. Não. Precisa fazer um exame de imagem, precisa fazer um TAP teste, que é um teste que a gente faz retirando o líquido da espinha, para ver se aquele líquido tivesse uma quantidade menor, se o paciente não melhoraria. Para, a partir de então, você estabelecer um plano terapêutico e tratar dessa pessoa, porque a pessoa volta a ter um estilo de vida saudável, uma vida boa, uma vida tranquila, principalmente no momento em que chegou ali, né, na terceira idade. E eu acho, ali, que assim, o que tem de mais encantador nessa patologia é que ela mostra a resiliência do cérebro. Não do ponto de vista psicológico, estou falando, né? Que resiliência é aquela coisa da gente ser mais ou menos como o bambu, né? Você enverga, mas não quebra. Então, vem um problemão na tua vida, todo mundo acha, agora o cara arrebenta. Não, espera um pouquinho, volta para o normal. Né? A gente tem essa reserva, né, psíquica. Eu estou falando do cérebro mesmo. Então, você vai lá e dilata aquele cérebro por dentro, o ventrículo fica grandão, parrudo, o cara não está nem andando direito, de repente você coloca uma válvula, faz uma cirurgia bem feitinha ali, e o paciente recupera de novo a função, mostrando que se você devolve aquele aspecto anatômico, a perfusão cerebral, ele tem chance então de voltar e ter uma vida praticamente normal, como era anteriormente. Então, por isso que é encantadora essa doença, e ela faz com que a gente entenda diversas outras doenças também, e entenda a possibilidade de se reabilitar e de se estimular a neuroplasticidade. E é importante falar sobre ela, porque infelizmente, né, doutor Fernando, ela é subdiagnosticada, porque muitas vezes pensa-se que é o Alzheimer e não é investigado se é ou se não é. Então é importante para os profissionais da saúde que estiverem assistindo, se o paciente começar a ter alterações de marcha repentinas, encaminhar para o médico para investigar, fazer toda essa série de exames de imagem, essa avaliação TAP-teste, ver o que está acontecendo mesmo, porque, como o doutor Fernando falou também, ela é reversível, né? Então, se feita a cirurgia e tudo mais, mas para isso requer essa avaliação mais minuciosa. Então, é importante que a gente olhe com uma lupa, né, para o paciente, para a marcha dele e observe. Alterações repentinas têm que ser investigadas com a equipe multi, para serem estimuladas da melhor forma, para terem os melhores tratamentos, né? É importante ter esse diagnóstico para refinar o nosso tratamento de acordo com as evidências da
neurociência, de acordo com a nossa experiência clínica de cada profissional, como você bem disse, né? E eu Lely, sigo... deixa eu falar um negócio aqui, ó, super importante, Tá. aproveitando que a gente está no pico desse assunto aí. E, logicamente, já fazendo um convite para você e para todo mundo aqui que está seguindo a gente. Eu faço parte de uma sociedade internacional de hidrocefalia que estuda justamente isso. Países que fazem parte disso, assim como um peso e uma relevância bastante grande, norte da Europa, então estamos falando aí Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha, o pessoal do Japão. Por quê? Porque são países que se desenvolveram, que existe a longevidade, e a grande preocupação deles é o indivíduo chegar lá na terceira idade e estar vivendo bem, né? E em 2025, eu acho que até lá a pandemia já vai estar controlada e os eventos vão poder voltar a ser presenciais. Eu apliquei ali para a sociedade a vontade de trazer para o Brasil aqui esse congresso, para que pudesse acontecer aqui. Eu quero que você participe, viu, Lely? E todo mundo que está assistindo a gente aqui. É importante a gente falar, né, que a gente tem um papel de liderança internacional, sim. Então, aqui no nosso território nacional, a gente tem pessoas que estudam isso, já existe um olhar diferenciado, o SUS já está prestando atenção nisso. A gente tem equipamento nacional, então já existe uma válvula nacional que é programável, entendeu? Que é tão boa quanto as demais que tem no exterior. E no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, com o dólar disparando, com o euro disparando, a gente sabe que é super importante a gente ter a nossa indústria aqui nacional trabalhando para ajudar as pessoas daqui, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente imagina que o estrangeiro tem coisa boa, e hoje a gente é referência internacional em hidrocefalia de pressão normal e estamos na liderança aí. Então, assim, é com muito orgulho que eu faço o convite para você e para todo mundo, 2025. Anota no caderninho aí que a gente vai abalar as estruturas, né, Ali? Já marca na agenda, que bacana. Eu vi que você foi, acho que ano retrasado, foi no Japão, você apresentou a Isso, meditação foi no oral e tudo Japão. mais. Que Isso, bacana. isso. Parabéns por isso, por trazer notícia em primeira mão. Eu não estava sabendo que ia ser em 2025 aqui. Que bacana mesmo. Parabéns, viu, doutor Fernando, por isso. Acho que todo mundo fica convidado para participar, porque realmente é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado e que a gente valorize, né, esses grandes pesquisadores do Brasil que fazem a medicina, fazem as áreas da saúde evoluir, a neurociência também, né? Eu sou muito admiradora de muitos pesquisadores aqui do Brasil, você é um deles, e porque a gente tem referência nessa área, então vamos valorizar, né? Vamos participar e tudo mais. Muito legal. Vai ser aqui em São Paulo? Onde vai ser? Então, a minha vontade era levar para todos os cantinhos do Brasil que tem coisa Uhum. bonita para mostrar, né? Então, é Rio de Janeiro, levar para Manaus, levar para Foz do Iguaçu, levar para o Nordeste e tudo, mas eu não sei como é que vai estar lá. Então, eu acho que vai acabar acontecendo aqui em São Paulo por uma questão de facilidade, que vem gente do mundo inteiro, então, por questão de rota aérea, acaba sendo um ponto de conexão. Olha só, eu estou prevendo um futuro que agora está tão difícil, né? Viajar de É. avião, toda essa questão do Covid, mas eu acho que até 2025 tudo isso já passou. E a gente vai fazer um congresso lindo aí, mostrando para o mundo também a neurociência brasileira, né? Nossa, que bacana. Vamos falar um pouco dos tratamentos, doutor Fernando? Eu recebi bastante perguntas sobre isso. Então, a gente já falou que tem a estimulação, que diminui a velocidade, caso seja Alzheimer, né, com a equipe multi. Tem também, eu vi uma matéria bem bacana sua na CNN ontem, se não me engano, falando sobre as perspectivas de medicamentos. Conta para o pessoal sobre esse medicamento novo que saiu, de anticorpos. Fala mais sobre isso, que eu Então é o vi seguinte, uma né? reportagem Assim, lá. dentro da fisiopatologia da doença de Alzheimer, existe uma questão relacionada com o depósito de algumas proteínas anormais dentro dos neurônios, né? E existem medicamentos que ou eles aumentam a taxa de liberação de alguns neurotransmissores, inibindo a sua recaptação, como, por exemplo, a acetilcolina, ou então até mesmo os outros, né, como o glutamato, como a serotonina. Mas, nesse caso, esse medicamento ele tem como prerrogativa de alguma forma fazer o clearance, limpar isso e parar a evolução da própria doença. É lógico que assim, sempre a gente gostaria de ter um remédio que fosse a cura do problema, a cura da doença. E a gente imagina que, na verdade, o que a gente tem é um arsenal de possibilidades que devem ser lançadas à mão para você pelo menos conseguir frear o que está acontecendo. Então, o que tem de novidade é que é um medicamento que, diferente dos outros, que simplesmente modulam a questão relacionada aos neurotransmissores, ele ataca mais de perto a causa. É lógico que quando a gente fala de causa, a gente tem que imaginar na questão genética mesmo, né? Não na manifestação já clínica mesmo que microscópica do problema. Mas é uma novidade muito boa. Eu acho que talvez esse medicamento chegue aqui no Brasil em 2022. Já está liberado nos Estados Unidos, passou agora pelo FDA. Então, enfim, acaba sendo uma novidade a mais.
e uma esperança a mais para quem tem aí um parente, um conhecido, ou está sofrendo do mal de Alzheimer. É lógico que, assim, não é só remédio, né, gente? Então, a gente sabe que o estilo de vida saudável, com todos aqueles cuidados que a gente falou, é importante, mas junto com isso a gente tem a questão da terapia, tem a questão, e eu falo terapia aí, multi, né? Então, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da neuropsicologia e muitas outras, tem a questão dos remédios, tem a questão das cirurgias que podem ser feitas, desde eletrodos que podem estimular áreas específicas, e isso, obviamente, tem pesquisas em curso que estão acontecendo, como, por exemplo, uma válvula que se coloca para tratar uma hidrocefalia, e assim sucessivamente, como também até mesmo de estímulo elétrico, né, quer seja por corrente contínua ou então por campo eletromagnético, que faz com que você ajude a que esses neurônios eles não evoluam de uma forma tão rápida para para sua morte, e com isso você tem uma manifestação clínica pelo menos satisfatória, né? Mas é uma novidade boa, né? É uma novidade bacana de saber, né? Sim, eu sou uma pessoa otimista e eu confio muito que a ciência pode nos ajudar muito. Então, é uma esperança que vem, como você bem disse, talvez não seja a cura, né, definitiva, provavelmente não será, porque as demências são multifatoriais, mas ajuda nessa progressão da doença. E falando sobre a neuromodulação, né, uma coisa interessante, isso que o Dr. Fernando comentou sobre a estimulação magnética, a estimulação elétrica, esse é tema do meu pós-doc, inclusive é no Hospital da Que legal, sério? E eu estou fazendo com pacientes pós-Covid, né? Então, eu tenho visto e lido muitos estudos com demências e com Alzheimer, que eles fazem essa neuromodulação e tem melhorado a parte cognitiva também desses pacientes. Então, acho que é uma perspectiva bem bacana dentro da neuroplasticidade. Várias áreas podem usar a neuromodulação, ainda é um equipamento caro, a gente tem lá no HC, no setor da fisioterapia, a gente usa lá nos pacientes. Então, agora meu pós-doc vai ser com isso. Eu acho que vai abrir muitas perspectivas mesmo. Não só na Covid, mas em outras doenças neurológicas que a gente não conseguia reverter totalmente antes. Pode ser que essa seja uma solução melhor. Então, tem muitas pesquisas evoluindo nesse sentido de neuromodulação. É uma estratégia bem interessante. Não sei se vocês já viram, a gente vai abrir para perguntas depois vocês me contam, mas é como se fosse uma bobina que a gente coloca na cabeça do paciente. Depois eu vou postar vídeos lá para vocês que eu fiz em pessoas e eles fazendo em mim. E aí a gente consegue, através desse campo eletromagnético, despolarizar o neurônio. Então, o neurônio é ativado ou inibido, dependendo de como a gente faz essa estimulação. Então, a gente consegue estimular, escolher a área que vai ser estimulada. Então, é uma perspectiva bem bacana. E a neuromodulação com corrente elétrica, ela estimula a neuroplasticidade diretamente desses neurônios. Então, é uma perspectiva bem bacana. Eu acredito que seja o futuro das nossas profissões usar a neuromodulação, né? Daqui a um tempo e ver ao vivo no paciente. Deixa eu ver. Vou fazer um exercício com neuromodulação, eu já vejo se gerou neuroplasticidade. Acredito que esse seja o futuro das nossas profissões. Então, eu estou bem empolgada, assim. Convido vocês a assistir sobre isso Você sabe, lá. Lely, Fala, doutor Fernando. uma coisa interessante é o seguinte, né? Para quem não sabe, né, o cérebro é um órgão elétrico, né? Se a gente pudesse ver na intimidade microscópica do órgão ali, é um neurônio conversando com o outro, é corrente elétrica passando, é lógico, né? Tudo você pode imaginar microscópico, com neurotransmissores ali no meio fazendo mediação. Você pode imaginar que isso cria campos eletromagnéticos, tanto é que o eletroencefalograma acaba captando isso e a gente acaba fazendo um monte de diagnóstico. Mas o barato, porque assim, lógico, estou falando aqui do ponto de vista lúdico, só para a gente imaginar o que pode acontecer. Você pega uma bobina dessa, dependendo do formato que você coloca ali, os parâmetros e aplica, você deve ter experimentado isso, é extremamente curioso. Você fica paralisado de um lado do corpo. Você sentiu isso, você fala, gente, então quer dizer que, na verdade, funciona como se a gente fosse uma marionete, o nosso cérebro fizesse a coordenação, e é mais ou menos assim. Ou então, dependendo da forma que você estimula, você induz o movimento do outro lado sem você querer. Você fala assim, não vou mexer, mas o membro vai lá e mexe. Isso só para mostrar que, assim, é até engraçado, porque você fala assim, gente, o que está acontecendo aqui? Ou então bloqueio afásico, né? A pessoa está falando, você coloca ali na área da fala, a pessoa para de falar, mas você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Sim, campo eletromagnético. Isso faz com que a gente comece a entender, mais ou menos, aí, como que funciona de fato, porque uma coisa a gente sabe em laboratório, né? Ou saber na teoria, quando você lê um livro teórico. Agora, quando você vê na prática, é realmente uma coisa fascinante e encantadora. E, como você falou mesmo, né? Você consegue, veja, não é um remédio de se tomar, né? Uma cirurgia que se corta, mas através do campo eletromagnético você consegue induzir, ou pelo menos corrigir, ou modular, ou dar o caminho de como deve ser a transmissão
elétrica do cérebro para propiciar, então, uma reabilitação adequada. É encantador mesmo e tem um monte de trabalho científico relevante saindo sobre isso. Sim, bem bacana. E até tem estudos que mostram, tem tanta eletricidade no cérebro que daria para ligar uma lâmpada, se a gente pudesse somar, né? O pessoal fica até assustado de ver, porque é uma onda elétrica mesmo, assim, nos vídeos, né, que eu posto lá. Então, eu acho muito fascinante o cérebro. Sou suspeita para falar, doutor Fernando, acho que como você, né? A gente é apaixonado, neurolovers, Não, pelo apaixonado, cérebro. é total. Total, total. Aí era isso, acho que eu queria Vamos falar. abrir para Vamos abrir para as pergunta? pessoas? Vamos? Vamos. Então, eu vou Vamos. ativar aqui os comentários e eu acho que a gente consegue ir lendo em conjunto. Ó, o pessoal está entrando aqui, eu deixei fixado o tema demências, né? Mas, na verdade, a gente fala de demências, mas fala aí de neurociência como um todo. Então, abrimos aqui, vamos ver se vão surgindo novas. Se não surgir novas perguntas aqui, a gente sobe lá para cima. Mas, Tá. pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí, a audiência está aí numa faixa bastante bacana. Agora chegou aquele momento em que a gente deixa aberto para vocês fazerem perguntas para lá e ali e também para eu ajudar a responder para vocês. Lembrando que a gente está falando sobre demências, estamos falando sobre Alzheimer, hidrocefalia de pressão normal e as outras demências também. Tem muita gente dos Estados Unidos, viu, e do exterior falando com a gente, né? Então, vira e mexe, Portugal, me escreveram. Portugal. Dubai. Olha só, a Maria Paula perguntou o seguinte, ó, como diferenciar sintomas iniciais das demências de outros normais do envelhecimento? Vai você? Posso falar? Bom, como a gente bem comentou, tem vários questionários que são aplicados, tem uma bateria de exames que pode ser feita, mas uma coisa que complica é que a gente consegue ver nos exames mais na fase mais tardia. Então, tem que ser feita uma avaliação bem minuciosa por toda a equipe. É um diagnóstico difícil, como a gente comentou, é bem complexo, mas a melhor forma é fazer essa avaliação minuciosa e excluindo os outros fatores. Por exemplo, uma causa muito comum de esquecimento, de perda de memória nos pacientes idosos é desidratação, por exemplo. Então, uma das primeiras perguntas é verificar se ele toma água suficiente. Aí a gente vai excluindo junto com a equipe médica e vai fazendo esses exames para fazer esse diagnóstico. Né? Então, requer um diagnóstico. Não dá para diferenciar assim. Às vezes demora um pouco. A gente precisa estudar o caso mesmo a fundo. Olha só, a Ayla Guimarães Físio, Ayla _ Guimarães Físio, fez a seguinte pergunta, eu acho que essa aqui é para mim, viu? Ela perguntou assim, ó, poderia repetir qual a tríade de hidrocefalia que foi falada hoje? Sim, eu posso. Hidrocefalia de pressão normal, apraxia de marcha, incontinência urinária e alteração de memória. São esses 3 quadros que acabam caracterizando a tríade clássica da hidrocefalia de pressão normal. A Lilian Viana, 26, Lilian.viana.26, pergunta o seguinte, e aí eu acho que tem a ver para você mesmo, essa bola vai para você, professora. Ó, fala um pouco sobre a intensidade dos exercícios. Aqui a gente está falando de exercícios na vida diária, para a gente evitar que o quadro demencial apareça. Ótima pergunta, Lilian, porque o que os estudos têm mostrado e a gente vê nos pacientes não é simplesmente fazer qualquer exercício. Tem uma série de fatores, eu falo bastante sobre eles porque eu estudo de neuroplasticidade já há algum tempo, já há muitos anos, e aí a gente tem que observar todos esses fatores. Um deles é a intensidade. Os estudos têm mostrado que a intensidade alta é a mais benéfica para desacelerar a doença. Como que a gente faz? A gente faz um cálculo de frequência cardíaca máxima, então tem que estar na frequência de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. O que é um desafio para nós, porque muitos desses pacientes têm comorbidades, então tem outras doenças que limitam a movimentação. Então a gente começa geralmente com uma intensidade mais próxima dos 60% e vai subindo. Então tem que ser uma intensidade alta. Por exemplo, um alongamento, um relaxamento, não chegaria nesse benefício. Então tem que ser um exercício aeróbio ou de fortalecimento que tenha uma intensidade alta. Aí a intensidade alta vai ser para cada indivíduo diferente. A gente precisa calcular. Por isso que é importante procurar sempre uma equipe. Então, um fisioterapeuta, um educador físico que tenha, né, esse conhecimento para aplicar nos pacientes. Não é uma coisa tão simples de ser feita sozinho. Então, requer um acompanhamento inicial. Sim, tá bom, Lilian? Olha só, uma outra pergunta também sobre HPN. A Mamusca Kids, ela fez uma pergunta que é muito próxima da realidade, entendeu? Quando a gente fala do 1 a 1, de consultório e atendimento às pessoas. Ela falou o seguinte, ó, minha mãe colocou a válvula de HPN, na verdade a válvula para tratar a hidrocefalia, e ainda não desenvolveu melhor após 1 ano.
Existe outra solução? Então, assim, ó, teve um congresso que aconteceu na Colômbia e eu cheguei causando lá, sabe, lá ali? Porque chegou lá, tava todos os gringos ali, porque qual que é a melhor válvula, qual que é a melhor válvula. E aí eu cheguei falando o que eu acho mesmo. Eu falei, ó, não é válvula que trata paciente, senão você não precisava nem de médico, nem de fisioterapeuta, de ninguém. Quem trata é o olhar multiprofissional. Então, assim, a válvula é um ponto importante porque ela corrige um problema fisiopatológico, que é o acúmulo de líquido e o desbalanço pressórico dentro da caixa craniana. Mas quem vai tratar o paciente são os profissionais que estão envolvidos no processo de reabilitação. Então, colocou a válvula. Aí vem a pergunta: é uma válvula programável? O profissional que está conduzindo o caso sabe regular essa válvula de forma adequada? Porque isso pode impactar no resultado? Outra pergunta: não melhorou a marcha, mas está num programa de reabilitação de marcha, de reabilitação do controle urinário? Está fazendo neuropsicologia de alguma forma para se orientar qual é o caminho para voltar até a memória de forma adequada? Se não, fica muito difícil. Você joga toda a responsabilidade para um dispositivo implantável e a gente sabe que não é isso que resolve. Quando a gente fala, e você já deve ter ouvido falar isso algumas vezes, lá no passado, né? Não, boa mesmo é a medicina cubana. O que o cubano fazia de diferente? Eu tenho alguns colegas que foram para centro de reabilitação após AVC lá e falaram: o que aconteceu é o seguinte, o camarada teve um AVC, a fisioterapia não era 3 vezes por semana, a fisioterapia era de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, porque o neurônio ele não sabe o que é sábado e domingo. Então, assim, você não dá folga, você faz um trabalho em cima, então você coloca cérebro humano para tratar de pessoas humanas. É mais ou menos esse trocadilho, essa brincadeira que a gente fala. Então, quem vai fazer a diferença, Mamusca Kids, é a equipe multidisciplinar que vai estar junto, porque sim, tem coisa para fazer. Agora, é lógico, se houver um diagnóstico de associação, então, junto com a hidrocefalia de pressão normal, a pessoa tem um Alzheimer, tem uma demência cerebrovascular, tem depressão, enfim, se ela não tratar outra causa, que também está coexistindo, né, a gente chama isso de comorbidade, é muito difícil de você verificar melhor. Então, assim, é um problema que precisa ser visto com um olhar diferenciado, sim, para poder conseguir melhorar. Por isso, então, olha só, não fica tranquilo aí não, tá? Tem coisa para fazer ainda, tem que se mexer. Sim. E a frequência é muito importante. Muitas vezes nossos serviços aqui tem a frequência de 2 vezes por semana, mas nesses serviços o paciente tem que fazer em casa, como você bem disse, é de domingo a domingo, porque tudo é estímulo para o cérebro, tanto para estimular a neuroplasticidade positiva, mas se aí se o paciente não fizer, estimula negativa. Então, é importante verificar essas 24 horas do paciente em todos os casos mesmo, para ver o que está acontecendo. Não é só fazer, não é milagroso, né? Não é só fazer a cirurgia e tá resolvido, né? Requer um esforço, né? Não tem jeito. Olha só, são várias perguntas chegando, eu vou tentar pegar aqui alguma a mais para a gente ir fazendo, porque sempre tem essa questão do tempo aí, né? Que a gente tem mais uns 5 ou 6 minutinhos aqui. Vamos lá, ó. A Cláudia Queiroz, psi, está perguntando o seguinte: o que pode ocasionar episódios de perda de memória, onde esquece quem é, e às vezes está ou esquece alguém com a presença de agressividade? Então, o que ela está perguntando, né? Alguma coisa relacionada com memória e com alteração de comportamento. Você quer falar, Laeli? Eu posso falar. Quando tem alterações de comportamento, é importante que seja investigado, porque pode ser uma coisa, algum diagnóstico, tá bom? Então, tem várias baterias e exames que a gente já comentou sobre isso, porque assim, se fosse só perda de memória, acho que todo mundo já passou por isso. Tem momentos da nossa vida que a gente está dormindo menos, que a gente está mais estressado, a gente tem essa perda de memória, porque é durante o sono que isso acontece. Então, se tem agressividade, é uma coisa importante para se prestar atenção. Alterações de humor são fatores de alerta. Podem ser por outro motivo, que não seja uma demência? Podem. Mas para isso tem que ser feito um diagnóstico, uma investigação, né? Pode ser porque a gente está num momento difícil, as pessoas às vezes desequilibram essa parte emocional, mas pode ser por ser uma demência. Então é importante que procure ajuda de um profissional, um neurologista, um neuropsicólogo para fazer esse diagnóstico, certo? Se fosse só perda de memória, poderiam ser outras coisas. Como eu disse, desidratação pode cursar com uma perda de memória. Cansaço, porque a gente depende da nossa atenção para ter nossa memória. Então, essa memória de curto prazo, essa memória de trabalho, sem atenção, então se a gente está cansado, está com sono, a gente não consegue ter essa memória. Então, podem ser outros fatores. Então, observe isso e eu indico que vocês procurem um profissional para verificar. Ali, ó, o Bruno Figueiro está perguntando o seguinte: o TAP teste, como é realizado?
Ó, então vamos lá, essa aqui acho que é para mim, né? Ah, O TAP isso, vai teste é lá. um teste preditivo para você, quando tem a hipótese diagnóstica de hidrocefalia de pressão normal. Então, assim, o paciente abriu com a tríade que eu já falei, apraxia de marcha, incontinência urinária e um quadro de demência ali, de alteração de memória. Ou um desses só isolado, ou os três juntos, e você vai lá e faz um exame de neuroimagem e viu que os ventrículos estão grandes, tem bastante líquor ali dentro. O próximo passo seria a execução do TAP teste, que consiste na retirada de líquor da espinha. Da mesma forma que é feita aquela anestesia, onde você tem a punção e é feita a raquianestesia, só que em vez de injetar fármacos, é retirado o líquor. Assim como também se faz diagnóstico quando existe a suspeita de que a criança ou o adulto esteja com meningite. É retirado um volume de líquor para que esvazie todo o sistema. E, indiretamente, vai esvaziar também o líquor que está dentro da caixa craniana. Porque tudo se comunica, o crânio e a coluna vertebral, quando você colhe o líquor lá embaixo, o líquor que está aqui em cima, ele vai sair também pela agulha. Aí você faz uma avaliação, tanto da parte motora, principalmente da marcha, como também da parte cognitiva. Então, aí existe toda uma bateria de avaliação neuropsicológica que é aplicada. Você espera ali 1, 2, 3 horas e avalia novamente, simulando a retirada desse líquido. E o que se espera? Que exista uma melhora. Então, você olha as tabelas e você percebe que a pontuação melhorou. Isso no nosso olhar neurocientífico. O paciente em si, ele sente o quê? Ele sente que ele melhorou. Então, ele não andava, ele passa a andar. Né? O familiar viu que ele não estava falando direito, de repente começou a falar lá com o CRE, começou a conversar melhor. Só que alto lá. O líquor ele é produzido constantemente, uma taxa de 20 ml por hora. Então, o que acontece? Passou um tempo, esse líquor vai acumular de novo e a doença ela se mostra clinicamente ativa de novo. Então, é como se fosse um efeito Cinderela. No paciente que tem hidrocefalia de pressão normal, como teste positivo. Fez o TAP teste, retirou o líquor, espera um pouquinho, avalia, a pessoa melhora. Passou um tempo, ela piora de novo. Aí o que você faz? Imagina, na vida poderia ser assim, você fica colhendo líquor todo dia, né? Mas seria algo extremamente desconfortável. A solução para isso prática é o implante de uma válvula de drenagem desse líquor. A válvula de hidrocefalia, DVP, derivação ventrículo-peritoneal, que consiste numa neurocirurgia, então você coloca um catéter dentro do ventrículo do crânio, uma válvula que fica tudo embaixo, né, do couro cabeludo aqui, e desce um catéter que vai até a barriga e joga o excesso de líquido para dentro da cavidade peritoneal. E com isso você arranja de novo esse desequilíbrio e o cérebro volta a funcionar normalmente. Então, isso é o TAP teste, que da tradução, né, vem teste da torneira, fazendo menção ao fato de você funcionar e retirar líquido. Acho que é fácil, né, de entender, né? Mas simplesmente é uma forma de você ajudar aí no processo de diagnóstico. É um Olha teste, só, né? a Ana Pimenta de Aguiar, Ana Pimenta, underline, da Aguiar, pergunta o seguinte: o conhecimento e mais orientação pela mídia contribuem para o diagnóstico precoce em pacientes com transtornos neurodegenerativos? É uma pergunta. Ela quer saber se conhecimento e orientação divulgado aí nos meios de comunicação, e, enfim, o que a gente está fazendo aqui é mídia, né? Acaba sendo isso através das redes sociais. Ela quer saber se isso ajuda, né, no diagnóstico precoce de transtornos neurodegenerativos. O que você acha, professora? Com certeza ajuda, né? Tem um estudo mostrando que o Google às vezes não ajuda muito, porque a pessoa procura e ela vê algo grave, mas com certeza esse trabalho que a gente faz, e esse é um dos motivos que a gente está aqui, né, doutor Fernando? É conscientizar as pessoas. Então, se alguém em casa estiver assistindo, ouvindo e tiver algum sinal de alerta desse que a gente comentou, isso com certeza faz o pessoal procurar. Inclusive, várias pessoas já comentaram que procuraram a fisioterapia, procuraram lá o HC, procuraram outros setores por conta de informações que eles viram na mídia. Então, nosso trabalho é pensando nisso, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, divulgando nosso conhecimento, né? A gente está aqui por isso. Com certeza ajuda, né? Esse é um dos nossos objetivos. Olha só, muitas perguntas, muitos comentários. Baiali, acho que depois a gente vai ter que dar uma olhada aqui. Todos vocês que mandaram aí pergunta, muito obrigado. A gente vai dar uma olhada, vamos responder. Vamos manter o nosso contato aqui, porque toda pergunta é extremamente importante. Pena que a gente não consegue, né, responder a todos da mesma forma, mas eu acho que a mensagem foi passada aqui. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, agradeço a todos vocês. A gente vai tentar entrar aqui e responder todo mundo, né, porque não dá para a gente ficar aqui no ar direto, mas foi extremamente importante aí a participação de todos vocês. Professor, eu agradeço muito o seu convite, agradeço sempre a possibilidade de a gente estar junto, conversando, comunicando para toda a sociedade todos os avanços que vêm acontecendo em termos da neurociência aplicada. E, enfim, eu deixo com você as últimas palavras, lembrando todo mundo, pessoal, 2025, o Congresso Internacional de Hidrocefalia
aqui no Brasil. Sim, muito bacana, vou participar. Obrigada, doutor Fernando, por ter aceitado o convite. Foi um prazer para mim e tenho certeza que foi um prazer para todos que estão assistindo. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que está interessado no tema. Continue acompanhando a gente, porque a gente posta diariamente. Doutor Fernando na CNN, também aqui no Instagram, ele posta, tem o canal do YouTube dele. Sigam a gente, eu também tenho o meu. Então, acompanhem, porque isso ajuda, né, a gente compartilhar esse conhecimento, trazer o que estamos pesquisando, o que a gente tem no consultório, trazer para vocês, né? Divulgar isso e ajudar mais pessoas. Obrigada a todos que assistiram, adorei participar, doutor Fernando. Muito obrigada pela parceria. Obrigado a você e até a próxima. Até, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau.